Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o Pedro Refosco. O Pedro ele é da Dalbo Engenharia. Pedro, vou fazer aqui uma descrição sua, depois você pedir que você se apresente, tá? Tá. Mas o Pedro ele é coordenador de planejamento de obras da Dalbo Engenharia já há mais de 2 anos, 2 anos e meio. Ele é formado na Universidade Federal do Paraná e também na Universidade de Queensland, na Austrália, certo? Na Dalbo Engenharia ele trabalhou com obras principalmente os programas estaduais do DR do Paraná, né, o COP, o Conservação de Pavimento, e o CREMEP, Conservação e Recuperação com Melhoria do Estado do Pavimento, e Conservação de Faixa de Domínio. Bom, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a apropriação dos serviços e tentar entender como que a digitalização pode ajudar na solução dos desafios na apropriação dos serviços. Mas antes, Pedro, queria entender aí um pouquinho de como você chegou, né? Como que da sua carreira de engenheiro civil você chegou na parte nas obras de conservação de rodovias, como que você também chegou aí na Dalva, se puder contar um pouquinho da sua trajetória, se apresentar para o pessoal, fique à vontade. Certo. Bom, eu entrei para a Dalba, né? Como você falou, há uns 2 anos e meio atrás. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. Eu tive uma passagem, né, através de intercâmbio educacional na Universidade de Queensland, lá na Austrália, onde eu tive um pouco de contato já em algumas matérias, né, que a gente escolheu na parte de transportes, na parte de rodovia e infraestrutura. E eu tive contato com a Dalba porque, na verdade, eu estudei com um dos, que hoje atualmente é um dos diretores da empresa. Nós estudamos juntos, tanto na Universidade Federal quanto na universidade lá fora, lá na Austrália. E ele me chamou para trabalhar junto, para a gente fazer um trabalho junto lá na empresa, que ela atualmente é situada em dois locais aqui no Paraná, né? A nossa praça de trabalho é o Paraná, na região de Francisco Beltrão, que é a região mais sul-sudoeste, né, do Paraná, e a região que a gente chama dos Campos Gerais, que é a região de Guarapuava, que é no centro do Paraná. Dentro da Dalba, eu comecei a ter contato com a parte da planejamento desde o começo, tá? Na época eu já tinha já tinha um outro engenheiro lá que cuidava dessa parte do planejamento, do qual me ajudou muito a entender como era o processo de planejamento desse tipo de obra, de infraestrutura, principalmente no mercado que a Dalba trabalhava, né, que é mais voltado a obras públicas. E eu trabalhei muito auxiliando isso, né, na parte da sala técnica, né, o que a gente chama mais ou menos de controladoria, né, que seria as informações que a gente recebia em campo e as informações de qualidade também do nosso produto, para estar sempre passando isso dia atrás de dia, para que a gente tivesse esse melhor processo e pudesse entregar um produto final com a qualidade desejada pela empresa, né? Show, bacana, Pedro. Bom, enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou de novo lembrar o pessoal, né? Deixem seus comentários, deixem suas dúvidas que depois a gente, dentro daquilo que a gente conseguir responder, a gente vai estar respondendo, tá, pessoal? Então não se esqueçam de deixar suas dúvidas, que a gente vai sempre deixar um tempinho no final para estar conversando um pouco melhor aí com vocês, beleza? Então, Pedro, pensando aí nas obras de conservação e manutenção de rodovias, né? Eu queria que você pudesse elencar hoje quais são, para você, né? Onde estão e quais são os principais desafios desse tipo de contrato. Enfim, e também se puder comentar um pouco das experiências que você teve, né, com os desafios aí desse tipo de obra, e também como que você entende aí no geral, né? Não só nas que você teve experiência, mas também no geral, onde você encontra os principais desafios. Certo. Eu tive umas outras passagens em algumas outras empresas de outras áreas da construção civil também, né? Trabalhei com infraestrutura predial, com incorporação imobiliária, e eu vejo que a maior diferença, primeiro, da área de infraestrutura rodoviária
é que ela é uma obra, ao meu ver, mais dinâmica, né, João? Ela talvez não seja tão detalhada como uma obra, por exemplo, de construção predial. E lembrando que detalhado não significa que seja mais difícil, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela é mais dinâmica. Dinâmica que eu quero dizer é que ela depende eu acho que de mais fatores externos, assim, para que você consiga seguir o teu planejamento, o teu orçamento, né? Essa, pelo menos, foi a visão que eu tirei. Né? A citar uns exemplos aqui, né? A gente tem que estar sempre ligado com a questão do clima, porque a execução, seja da manutenção e restauração, ou seja da própria implantação, ela depende muito disso, né? A gente está falando de obra aberta, então ela depende muito disso. Ela depende do teu material, ela depende desse mercado, né? Do asfalto que ele tem que estar correto, né? Ele tem que estar funcionando, ele não pode estar em crise, digamos assim. Então, ele depende também, poxa, do combustível, né, da logística, do transporte, tanto do teu material quanto dos equipamentos, né? E, lógico, eu sei que assim as obras também dependem dessa questão dos equipamentos, né? Uma obra de predial, né? Mas por ser uma obra contínua, a gente está falando de movimentação, né? Você faz ali X quilômetros por dia, seja de manutenção e restauração, eu acredito que você tem uma dependência maior nesse tipo de fator. E dado essa dependência maior, é interessante que você tenha a informação que você retira, o resultado que você tira de campo, o mais preciso e o mais rápido possível na sua mão, né? Eu vi aqui na entrada do vídeo que vocês colocaram da cartada, foi muito bem colocado, que um dos objetivos é para chegar naquelas regiões mais distantes, né, que você não tem muito acesso. Isso é muito comum nessa área, né? Seja você usando tecnologia ou não, a tua informação, ela é isso que vai dizer o quão rápido a tua informação vai chegar para você poder analisar e para você tomar atitudes ou soluções, né, estratégicas, de repente mudar uma solução estratégica ou tomar atitudes que mantenham o seu planejamento. Então, eu diria que assim, o maior desafio é isso, é você estar antenado com esses fatores que podem atrapalhar, né, ou que podem prejudicar, ou que né, se você souber dominar esses fatores que podem melhorar, né, otimizar a sua obra, e essa dinamicidade, né, da obra, de você ter a noção de que você não tem um canteiro de obra parado, né, é um canteiro de obra que ele vai se movimentando de pouco a pouco, conforme a obra vai sendo executada, né. Perfeito, perfeito, Pedro. E falando um pouco agora sobre o assunto que a gente vai estar abordando aqui hoje, que é de apropriação de serviços, dentro da apropriação de serviços, onde que você encontra os principais desafios, né? Enfim, é no treinamento dos encarregados, é no próprio apontamento do serviço em si, é no modelo de contrato que existe, enfim, aonde que existe, né, os principais desafios, onde estão as maiores dificuldades na questão de apropriação do serviço. Certo. Eu acho que desses que você elencou, eu consigo perceber que existem alguns desafios que eu diria principais em cada elemento, né? Eu acho que quando a gente está falando de apropriação de serviço, você tem um movimento muito claro, pelo menos, né, na Dalba funciona assim, dessa passagem de informação de um setor para o outro, né? Você tem da frente de serviço para a sala técnica fazer análise, de repente a empresa tem ali um outro setor de controladoria, planejamento, ou até junto com o próprio setor de licitação para verificar se tudo está ocorrendo conforme conforme foi definido no começo do contrato. E a gente sabe que essa passagem de informação de uma pessoa para outra, de um setor para outro, né, ele
ele é um dos desafios principais, porque com mais difícil isso for, ou com mais impreciso isso for, mais complicado vai ficar para todo mundo, né? Então, por que a gente busca usar a tecnologia para otimizar isso, para melhorar a qualidade desse tipo de serviço? Justamente porque a tecnologia nos proporciona ter uma padronização muito interessante nesse tipo de serviço, né? A gente sabe que quanto mais a gente depende de vários funcionários que fazem, né, o mesmo serviço, vamos supor, várias frentes de serviço, se você não tiver um padrão, você está incorrendo no fato de que cada um você corre um risco de que cada um tem o seu próprio jeito de fazer, e isso pode acontecer com que alguns executem um serviço um pouco melhor do que os outros, que você tenha problemas na hora de juntar as informações, por exemplo, né? Então, eu acho que nessa parte de contato, né, com o encarregado, com o apontador, com a equipe de serviço, seria isso, seria essa questão da informação, né, dessa passagem de informação. Os contratos, isso vai depender muito com o tipo de praça de mercado que você atua, né? Eles podem ser representar um desafio? Podem, né? Eles podem representar porque contratos, às vezes, contratos públicos, a gente sabe que, às vezes, eles podem ter um pouquinho de burocracia, eles podem ter algumas limitações, né? E não só os contratos públicos, mas a própria demanda do cliente pode ser no sentido de que você faça de um determinado jeito, que talvez não seja o jeito como a empresa está acostumada, né? Então a empresa precisa rever para cada cliente que ela vai ter, ele vai precisar executar de um jeito. Não, é melhor que a gente tenha um padrão nisso, né? E que isso seja um padrão confiável. Tá? Então, a gente pode ter esse tipo de problema também entre os tipos de contrato. Tá? Entendi, bacana. Bom, uma outra dúvida que eu tenho, principalmente pensando que você atua na área de planejamento, né, Pedro? Quais são os impactos que a apropriação do serviço, que é, enfim, aquela informação que vem lá do campo, trazem para o pessoal de planejamento e, num geral, para o planejamento como um todo da obra, né? Onde é que estão qual que é, de fato, o impacto que a apropriação, que a informação lá de campo traz para vocês, do pessoal de planejamento? Certo. Quando a gente fala de obras, né, de restauração e manutenção, a gente está falando de contratos aí, geralmente, pelo menos os contratos, né, públicos, geralmente muito até longos, né? Contratos de 4, 5, 6 anos. Aqui no Paraná, pelo menos, funciona assim, esses contratos que a gente tem desses dois programas que você citou, do Coop e CREMEP. Dado isso, assim, a questão da apropriação volta àquilo que eu falei da questão de você ter a informação o mais rápido possível para o setor de planejamento, para o setor de decisões, né, para a diretoria, enfim. Quanto mais rápido você tiver essa informação em mãos e conseguir tratar ela, mais rápido você vai saber o quão perto ou quão distante você está do teu planejamento original, né? E mais rápido você vai conseguir tomar decisões em função disso. Então, quando a gente tem um método muito arcaico de passar essas informações de apropriação de serviços, né, geralmente você tem um atraso nessa entrega de informações para as partes que são responsáveis por tomar esse tipo de decisão. E eu já vi isso acontecer, eu acho que muita gente já viu isso acontecer, é natural, então esse atraso ele vira um efeito bola de neve, né, João? Porque daí você ainda está tentando tratar a informação que você ainda não recebeu daquele atraso e de repente você já está tendo um outro problema numa outra frente, o que é muito comum as empresas desse ramo de infraestrutura trabalharem com um maquinário e uma equipe de funcionários, né, muito rotativa, então você tem que fazer diversos serviços em diversas frentes e serviços diferentes, então você está tendo que tratar uma coisa que já aconteceu, enquanto você tem que tomar a decisão do que está acontecendo agora, né?
e como conseguir alinhar as duas coisas, né? Eu acho que você consegue alinhar isso quando você tem esse método eficaz de conseguir receber a informação o mais rápido possível, né? Show, bacana. E Pedro, até essa é uma pergunta que alguns amigos meus da parte de engenharia mandaram, né, que trabalham aí no setor de construção rodoviária. Eles entendem que nem sempre, né, a apropriação do serviço, sabendo da tamanha importância dela para a obra, nem sempre ela é tratada com essa real importância pelo setor, né? Às vezes o pessoal acaba deixando isso um pouco mais como um segundo plano, foca mais na questão do planejamento em si, do próprio orçamento que a gente comentou antes. E eu queria mais uma opinião, enfim, uma visão sua do porquê que isso acontece um pouco no setor e como que a gente pode trazer essa questão da apropriação mais à tona e também, de uma certa forma, tentar profissionalizar ainda mais o pessoal que está em campo para que eles consigam apropriar o serviço da melhor maneira, sabendo que também, né, fazendo um parênteses aí do que eu conheço um pouco do mercado, que a gente sabe às vezes que o pessoal de campo tem dificuldade até para apropriar o que está no contrato, né, nem independente de fazer isso no papel, fazer isso no aplicativo, fazer isso, enfim, falado por áudio, como for, eles têm dificuldade às vezes até para conhecer o próprio contrato, a gente entende que isso é uma realidade. Eu queria entender de ti como que a gente pode minimizar essas questões e trazer um pouco mais da questão, né, da importância da apropriação do serviço para a realidade das obras como um todo. Certo. Olha, João, na minha experiência, eu aprendi que talvez o principal motivo de por que as empresas acabam deixando isso para segundo plano, é porque a gente tem uma tendência, né, aqui no Brasil, e isso eu diria que não é só na área de infraestrutura. A gente tem um mercado, um histórico muito bem consolidado no sentido de que o funcionário, né, quanto mais tempo de casa ele tem, ou, né, as funções, geralmente o encarregado de obra, o mestre de obras, ele sabe fazer o serviço, porque é considerado um serviço repetitivo, rotineiro, né? Então, quanto mais experiência ele vai tendo, mais repetitivo esse serviço se torna. Então, ele entra meio que no modo automático. E eu vejo que muito gestor de obra, né, muita empresa acaba correndo um pouco esse risco de deixar a coisa ir muito no automático, sabe? De olhar e falar, não, a gente deixa a obra estocando, bota a equipe lá, você tem que fazer tanto de produção, tantos quilômetros ou tanto de volume, e vai tocando e aparece ali de vez em quando, né? E verifica, fiscaliza o serviço, e não faz esse processo de receber com uma certa rotina a informação que nada mais é do que uma tradução do que você está executando em campo, né? Então, eu diria que eu acho que o maior motivo para essa questão das pessoas acabarem deixando no segundo plano é talvez de confiar nesse sistema automático, né, nessa natureza automática do serviço, rotineiro, repetitivo, e depois que acontecer alguma coisa, você né, ao sair do plano, você perceber que saiu do teu planejamento para depois agir. Isso é uma coisa que eu acho que a maior vantagem da tecnologia, ela está aí, porque você tem esse momento onde todas as frentes, seja a frente de campo, seja a frente da sala técnica, eles conseguem ter a informação que eu diria em tempo real, né? É a mesma informação para todo mundo. Então só abre margem para discussão, né, para ver o que vai ser feito, e todo mundo acaba ficando na mesma página, tá? Eu acho que isso é o que mais acontece. Às vezes alguém está numas páginas mais para frente aí da execução e você está ainda lendo o que foi executado, tá? E assim, a parte da tecnologia, eu acho ela também importante porque ela faz isso, sabe?
ela também possibilita o que muita empresa acaba por não fazer, de certa forma, alienar um pouco a frente de serviço, para que ela não entenda, ou para que ela só faça o serviço e nada mais, e ela não tenha, né, todas as informações do contrato, as informações importantes, o porquê de que você está fazendo aquilo, né, e quais são os próximos passos. E isso eu acho que muitas vezes faz com que a própria frente de serviço não saiba apropriar corretamente os serviços, tá? O que não significa que ele não vá fazer um serviço de qualidade, né? Ele faz um serviço de qualidade no campo, mas ele não passa essa informação e ele não sabe o que está por vir pela frente porque não tem acesso a esse tipo de informação. Entendi. E Pedro, você está falando bastante na informação que está vindo de campo, enfim. E, enfim, você que trabalhou sempre na parte de planejamento, qual é o tipo de informação realmente que deve vir do campo? É o diário da obra? Dentro do diário deve vir o quê? O apontamento de campo? Enfim, que tipo de informação vocês gostam de receber das obras? E não só gostam, né? Mas assim, precisam receber para poder estar seguindo aí com os trabalhos, as atividades da área de planejamento. Então, se eu pudesse comentar um pouco das informações que você utilizava durante suas atividades, enfim, comentar um pouquinho sobre isso. Olha, João, isso eu faço ainda um gancho às outras experiências que eu tive, principalmente na área de incorporação. As informações que você recebe, primeiro que quando a gente está executando, e ainda mais em serviços complexos, como o serviço de engenharia, você está gerando dado o tempo todo. Está gerando dado, né, seja de qualquer área da engenharia. E cabe a cada empresa transformar, captar esses dados e transformar isso em informação, que a informação nada mais é do que o dado que de maior importância, eu diria assim, para a empresa. E cada empresa ela vai ter uma análise diferente, né? Porque existem mil maneiras de você analisar. Basta você analisar da maneira que melhor para o cliente ou para a própria empresa, né? Você gera indicadores, né? Indicadores de produção, indicadores financeiros, né? Indicadores de desenvolvimento até da própria equipe. Então, quando você fala de informação, você tem que verificar exatamente como que é a tua estratégia de trabalho e quais são essas informações mais vitais para o teu processo, né? As informações ali, o caminho crítico, né? Que a gente fala das informações mais importantes para o teu modelo de trabalho, né? Para a tua estratégia. No nosso caso, lógico, né? Não só no nosso caso, mas na área de infraestrutura, né? Quando você está falando em restauração e manutenção, você está falando das informações geométricas, primeiramente, né, do que é executado. Eu acho que isso ajuda você a ter uma imagem muito boa do que está acontecendo. Você consegue você consegue transformar isso num desenho, né, numa imagem, projetar isso numa imagem, para você entender o que está sendo executado. E as informações de produção, para você entender em quanto tempo isso está sendo executado, né? E daí, juntamente com isso, né, no nosso caso, as informações de qualidade de execução, para você saber como está sendo executado, né? Porque quando a gente fala de pavimentação em órgãos públicos, né, em contratos públicos, você tem essa demanda muito alta de manter uma qualidade do serviço, né? Isso é requerido, e, né, em concessionárias, acho que ainda mais, né? Show, bacana, muito bom, Pedro. Pedro, até tinha uma pergunta aqui sobre a relação da tecnologia, né? Como você entende que a tecnologia pode ajudar essa questão, mas acho até que, enfim, você já comentou bastante, não sei se gostaria de comentar algo mais sobre. Mas puxando já nisso, a gente teve aí no projeto, né, entre a Cartado e a Dalba, a gente teve um dos principais objetivos, a melhoria da qualidade de informação recebida de campo, que é baseado nisso que você está comentando.
Foi um projeto bastante bacana da nossa parte, que a gente enfrentou vários desafios aí juntos, e Certo. nos últimos meses a gente tem observado alguns dos resultados aparecerem. Então, se você pudesse comentar, se você quiser também, né, comentar um pouco sobre os principais desafios que vocês enfrentaram antes de adotar o sistema, que vocês enfrentavam antes de adotar o sistema, pensando na Dalba, quais que eram os principais problemas, assim, a principal problemática aí das obras de vocês. Certo. Então, João, a Dalba é uma empresa com um volume bom de obras, tá? Ela é uma empresa que já está, que nem você falou, 20 anos de mercado aí no Paraná. O Paraná é um estado que ele tem sempre, ano a ano, aí, bastante investimento no setor de infraestrutura, então isso, né, ainda firma mais essa questão do nosso volume de obras. E por conta desse volume de obras, quando a gente fazia, né, essa questão das apropriações, do recebimento de informação, da análise de dados dentro do sistema, isso sempre foi um processo muito demorado, tá? Tanto para o setor de frente de serviço, para as equipes, quanto para a sala técnica, tá? Para você ter uma ideia aí, a gente tinha funcionários focados, funcionários direcionados só para o recebimento das informações, redigitalização das informações, porque a gente recebia isso em planilha, né? E a gente tinha os nossos próprios modelos para passar isso por análise. Então a gente recebia isso, tinha essa questão do atraso, porque daí às vezes a equipe estava num lugar mais distante ou alguma coisa, então tinha esse problema, esse desafio da entrega do material dessas planilhas. E hoje o que a gente vê, acho que talvez uma das principais coisas seria esse ganho de tempo e esse ganho de foco, né, nessas pessoas que antes a gente utilizava para isso, para a gente poder liberar, para poderem trabalhar mais com a parte analítica das informações do que com essa questão, né? Eu acho que esse talvez seja o principal ganho, né? A segunda coisa é que é a questão do padrão que eu te falei, porque tem alguns detalhes que às vezes a gente parece besteira, né, que a gente não leva em conta, mas o fato de você ter 6, 7 equipes, cada uma com um apontador ou 2 apontadores por equipe, cada funcionário com uma letra diferente, né? Cara, isso é um desafio bem grande, porque você tem que ficar recebendo isso e às vezes você vai ter problema e daí você tem que tentar entrar em contato com cada um desses caras depois, quando você não entendeu alguma coisa, ou quando você achou um problema, ou você quer revisar alguma informação. Então é um processo que acaba sendo muito tempo desperdiçado, assim. Com a tecnologia é diferente, porque daí a gente tem um padrão, a tecnologia te permite, e daí, claro, né, eu disse antes ali, falar que é em tempo real. Né, em tempo real, em termos, porque a gente sabe que talvez o funcionário, a equipe vai estar num lugar que ele não vai ter acesso à internet ou alguma coisa assim. Realmente, daí eu vou ter que esperar ele ter esse acesso, mas isso é uma coisa muito mais prática de resolver. E o grande ganho dessa pessoa que faz a análise das informações é que ela não precisa ficar analisando ou digitando, né, focando tanto nos acertos quanto nos erros do que está sendo transcrito do campo. Com a tecnologia, você consegue ir direto nos erros. Você consegue levantar o foco que é da controladoria, que é isso, né? Você confiar no trabalho que o apontador está fazendo, que ele está transcrevendo o que está sendo em campo, e você ficar, né, vigiando ali os pontos onde acontecerem os erros. O outro grande ganho que a gente vê da tecnologia é que, no nosso caso, por exemplo, o apontador, ele fazia todos os serviços, a gente está falando de
de matemática, né? De volumes de trabalho. Então, o apontador, ele é um ser humano, ele está fazendo cálculo ali, ele fica com a calculadorinha dele ali fazendo cálculo, e eventualmente ele erra informações, ele faz conversões erradas. Com a questão da tecnologia, isso é muito diferente, porque, né, você separa, você trava os campos que ele tem para fazer isso, e a partir desse momento, quem faz os cálculos, quem faz as conversões é o aplicativo, né? É a plataforma. Então, isso é um ganho muito grande. A tua redução de erros é muito grande, né? Legal. E, Pedro, a gente... João, tem mais Pode um ir. ponto que eu acho que vale a pena lembrar, que eu acho que o pessoal que... Eu vi que teve gente que fez pergunta ali, e eu acho que tem gente que vai se familiarizar com isso. A gente tem que levar em conta também que o setor de pavimentação, de restauração, ele é um setor que tem uma grande rotatividade de funcionário, tá? Principalmente, pelo menos isso na minha experiência eu vi, principalmente dos apontadores, dos encarregados, a gente tem uma certa rotatividade de funcionários. Então isso também se torna um problema, concorda? Porque toda vez que você precisar trocar um funcionário, você tem que ensinar todo o processo de novo, né? Você vai ter aquele período de sentir se as informações são extremamente confiáveis no nível que você quer, né? Qual que é a quantidade de erros que o cara comete ao longo do tempo. Quando você passa para a tecnologia, você está trazendo um terceiro elemento para essa conta, que é a tecnologia. Então, o teu foco ele acaba por ser em ensinar o próximo funcionário, né, que eventualmente entrar, em usar a tecnologia, né? E daí vem a questão da vantagem da própria tecnologia, que foi o motivo por que a gente escolheu a Cartado, que era o quão fácil isso ia se tornar. Eu não sei se você lembra, mas a gente, né, teve várias conversas, a Dalba com a Cartado, a gente teve todo um período de adaptação, da qual nós, como clientes, estávamos muito preocupados se a gente ia ter essa aderência do processo da Cartada dentro da empresa, né? Como fazer isso, o quão fácil isso era para o meu funcionário se adaptar e transformar isso na rotina dele. E acho que esse também, né, voltando atrás do que a gente estava falando, foi um dos principais ganhos da empresa, porque isso aconteceu com uma velocidade que a gente esperava, né, João? Nós tivemos alguns problemas durante a passagem que foram mais da nossa parte, né? Que a gente teve alguns contratos que ficaram paralisados. A gente sabe que a gente está falando de órgão público e daí às vezes, né, acaba por faltar empenho ou alguma coisa assim, então diminuiu um pouco do volume. Mas sempre que a gente voltou a mexer com isso, até o momento que a gente conseguiu concretizar o aplicativo dentro da empresa, esse movimento foi muito natural, né? É até legal você comentar isso, Pedro, porque pelo menos assim, do meu conhecimento, né, eu sei que o pessoal sempre tem um certo receio em trazer tecnologia para o pessoal de campo, e isso às vezes é uma das causas do porquê que a apropriação ainda é feita de forma manual, né? Por que o pessoal de campo ainda está em papel e caneta? A gente entende que às vezes é muito de um certo medo, uma preocupação grande que o pessoal das empresas, das obras, tem em entregar a tecnologia, entregar um aplicativo, enfim, alguma coisa assim para o pessoal de campo. E aí eu queria entender um pouco quais foram, né, dentro dessa questão, quais foram os principais desafios que vocês tiveram com o pessoal de campo, assim, na questão assim, né, da adesão do sistema, da adesão do aplicativo, enfim, vamos dizer dessa forma, quais foram os principais desafios que vocês tiveram junto com o pessoal de campo, claro, esquecendo, né, deixando um pouco de fora aí a questão, as questões da pandemia em si, a questão do próprio contrato, enfim, que a gente entende que com a pandemia teve algumas dificuldades, mas pensando especificamente nesse treinamento do pessoal de campo, onde é que teve os principais desafios de vocês? Certo. João, eu vou aproveitar então, não sei se eu posso, e daí eu já vou
junto com a resposta dessa pergunta, eu vou responder a pergunta do José Manuel ali, porque eu acho que se encaixa muito bem, né? O José perguntou como foi feito o treinamento do nosso pessoal em campo. Primeiro que esse receio, ele é natural, né? Você tem essa questão de você estar trazendo uma tecnologia e você não sabe o quão preparadas as pessoas são para o uso da tecnologia, e a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade em entender a tecnologia, por mais simples que ela seja, né? Isso é muito de perfil de pessoa para pessoa, e tem também a questão de que não seja só a tecnologia, mas você aprender um novo método, você aprender um procedimento, tem gente que é um pouco resistente a isso, né? Às vezes o cara está fazendo há tanto tempo de um jeito e volta aquela questão que a gente conversou da alienação. Como ele não sabe para que ele não sabe o objetivo final, não sabe como, ele não quer mudar, né? Ele está fazendo, na visão dele, tão bem há tanto tempo que ele não quer mudar. E às vezes a otimização não vem no setor dele, né? E assim, quais são os principais desafios e como tratar isso? A gente na Dalba, a gente tentou de duas maneiras diferentes, né? Eu com o Leonardo da Cartado, que foi o nosso implementador aí, né? o grande Leonardo, Léo, né? O Léo é um grande Léo aí, nosso cara. engenheiro aí, um fera. A gente teve muita discussão em como fazer isso, porque essa era uma das minhas maiores preocupações, né? Porque eu, como na responsabilidade de coordenador de planejamento, eu precisava entregar para a diretoria alguma coisa que fosse efetiva, né? E se ela não andasse, se ela não tivesse essa aderência, ia ser muito mais difícil para a empresa mudar e dizer, não, vamos acatar com esse pessoal que conseguiu e vamos, sei lá, de repente mudar o resto do pessoal ou manter os dois processos funcionando ao mesmo tempo, né? Então, eu lembro que a primeira vez que a gente foi fazer o treinamento, né, que a gente chama de... eu não lembro como é que vocês chamavam na Cartado, né, mas a parte da instalação, né, de todo o processo. O setup, a implementação a implementação, essa palavra que me faltou, a implementação de todo o processo que envolve o treinamento do pessoal. Eu e o Léo sentamos e decidimos assim, cara, vamos primeiro juntar todo mundo que vai ser necessário para isso, sentar numa sala e começar a fazer simulações do aplicativo, como se fosse um joguinho, né? Sentar todo mundo com o aplicativo em mãos, lá pegar aí uns resultados antigos que a gente teve, ou criar próprios resultados e começar a colocar para o pessoal fazer. A gente fez isso na sala. Essa foi a primeira questão. Quando a gente chegou em campo, que começam as questões que a gente não viu sentado ali na sala de reuniões, né? Você começa a ver problemas, você começa em campo você não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque em campo você tem toda a questão, você tem a questão da segurança, você tem a questão do próprio barulho, das próprias das máquinas ali, né, mexendo, então você tem uma dificuldade maior nessa conversa. Então eu diria para o José que, cara, a nossa melhor estratégia que funcionou foi, num primeiro momento, sentar todo mundo, fazer essa simulação, tá? Para a pessoa pegar, começar a pegar, sentir como é que o aplicativo funciona, ele começar a pegar esse costume, entender até o próprio layout, né? Ver como é que funciona, se o aplicativo vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo. É muito bom o cara se familiarizar primeiro com esse aplicativo, tá? A outra coisa que eu diria para tomar bastante cuidado é garantir que lá na hora em campo, na hora que você estiver fazendo os primeiros testes, que vai ser um processo contínuo, tá? Que ele não vai ser um processo parado ali. E o que eu quero dizer com isso vamos supor, acabou a bateria do celular, ou estragou uma máquina que vai impedir que o serviço seja contínuo.
a minha recomendação é que, se isso aconteceu, né, faça esse processo de transição natural, faça com o papel e caneta ali do lado, né, alguém, deu um problema desse, para o que você está fazendo e volta e faz num outro momento na qual o processo seja contínuo. Eu acho muito importante o cara que vai pegar, o apontador que vai pegar o aplicativo, fazer esse processo do começo ao fim de uma maneira contínua, tá? Porque ele consegue entender, ele consegue tirar as próprias conclusões dele, ele vai te perguntar coisas por conta de ter tirado as próprias conclusões, e isso facilita muito o processo, tá? Em campo, eu acho que para concluir isso, o que eu faria, José, focaria daí individualmente, né? Individualmente eu digo em equipe, né? Não necessariamente uma pessoa, mas em grupos reduzidos ali, para que você consiga responder essas perguntas que eles vão ter, para que você consiga tratar as soluções na hora, tá? Porque, assim, parece que talvez seja um pouco complexo fazer isso, mas acreditem que você fazer isso da maneira mais adequada, né, nesse padrãozinho desde o começo, você evita muito problema depois, e você evita um problema muito grande, que é o próprio apontador perder o interesse de usar a nova ferramenta, né? Isso tem que ser uma coisa que ele tem que chegar na conclusão e olhar e falar assim, nossa, isso aqui realmente pode me ajudar, isso aqui está reduzindo o meu tempo, né, no que eu estou fazendo. Então, ele tem que ver ganhos também. E se ele estiver sozinho ali, com dúvidas, com esse tipo de coisa, ele vai perder o interesse, tá? E ele não vai... e uma vez que ele perca o interesse ali, talvez seja mais difícil de recuperar isso. Bacana. Geralmente a gente, experiências nossas, né, com outros parceiros também, é que decisões muito, que a gente chama de top-down, né, forçar o encarregado a usar o aplicativo, nem sempre é a melhor solução, né, você trazer ele como um aliado de vocês a todo momento, isso com aplicativo ou sem, né, você sempre trazer ele como seu aliado, e que ele tire, como o Pedro comentou, a sua própria conclusão sempre vai ser melhor, pelo menos com as experiências que a gente teve. Pedro, e aí, entendendo um pouco, você até comentou aí como que esses problemas foram superados, e aí queria entender um pouco quais foram os desafios na adoção do sistema pelo pessoal da sala técnica e também para vocês ali da parte de planejamento. Quais foram os principais desafios? Porque a gente gosta de trazer essa questão dos desafios até para trazer um pouco da realidade, né, do dia a dia de quem estava adotando esse sistema, para não imaginar que toda mudança de processo, toda digitalização e transformação do processo que a gente tinha antes, fazendo de uma forma que ele vai sair sempre liso, né? Que nunca vai ter algum ruído ali, algum desafio nessa adoção. Então, se você puder comentar um pouco também da parte de escritório, quais foram os principais desafios e como vocês solucionaram eles? Certo. Olha, eu acho que o desafio da sala técnica, pelo menos no nosso caso, ele foi o oposto disso, porque foi uma euforia assim tão grande de ver aquilo funcionando, e você de um dia ter que gastar ali meio dia para refazer os seus apontamentos, redigitalizar, analisar para um negócio que você importa, vê na plataforma da Cartado, né? E daí recebe isso em poucos segundos, você já tem ali a tua planilha, a mesma planilha. Se você tiver outra planilha de análise, alguma coisa, vamos supor, né, que você esteja trabalhando no Excel, por exemplo. Você recebe isso, você cola, joga no teu layout, da maneira que você quiser. Eu acho que o maior desafio foi que o pessoal começou a mexer com a plataforma e começou a ver as ferramentas que a Cartado traz além disso, né? E que a gente não estava nesse processo ainda, porque a gente estava no processo de focar no recebimento desses apontamentos, e também começa a tirar próprias conclusões e começa a pensar em outras coisas que o aplicativo poderia fazer no futuro, e eles começam a desviar um pouco do objetivo. Então, eu acho que o maior cuidado que você tem que ter é sempre puxar o pessoal para o chão ali e fazer cada processo, cada ferramenta que a plataforma te oferece, focar nela e fazer ela do começo ao fim, né, e terminar.
não ficar misturando muita coisa, ou não ficar atropelando muita coisa, porque você tem que garantir que aquilo que você tá funcionando em campo, você consiga receber, você transforme isso num procedimento e você vá para o próximo ponto. Eu vou citar um exemplo, né? O que eu estou falando é dos apontamentos que a gente recebia ali na plataforma, e daí o pessoal viu o mapa de calor, viu a questão da alocação, né, que foi uma coisa que a gente conversou dos equipamentos, viu o diário de obra, viu o relatório de fotos, e então, no momento que a gente só estava implantando a parte do procedimento, né, interno da empresa, de receber essas informações, tratar essas informações. Então, eu compartimentalizei isso. Falei, vamos resolver isso primeiro, depois vamos passar para os outros processos, para as outras ferramentas que a Cartado tenha de disponibilidade, né? Eu acho que isso é importante, porque se você começar a usar tudo de uma vez, você acaba não tendo uma expertise em todas as ferramentas e não tratando todos os casos, né? Que é o que você tem que cercar, né? Para você ter uma confiança muito grande que o teu processo ele vai funcionar independente da situação. Bacana, bacana. Bom, pessoal, a gente já está indo quase para o fim aqui. Não esqueçam de deixar aí as perguntas. Quem tiver perguntas, manda aí, por favor, no chat. Pode ficar à vontade, sem preocupação alguma de mandar. Pedro, para a gente finalizar aqui, então, eu queria te pedir, se possível, né, se não for problema para você, comentar um pouco dos resultados, dos benefícios que vocês tiveram com a digitalização, nem pensando muito na Cartado em si, tá? Mas pensando principalmente na digitalização desse processo, em digitalizar o apontamento em campo, quais foram os principais ganhos que vocês tiveram e, se possível, quantificar, metrificar um pouco isso em questões, por exemplo, reduzimos tantas horas aqui, reduzimos X dinheiros nesse local, enfim. Se for possível trazer isso, seria bastante interessante também. Certo. João, eu só, se eu puder aqui, tem mais uma pergunta do Ricardo Silva que ele pediu ali, só para eu concluir, claro, essa parte. Ele perguntou que tipo de equipamento funcionou melhor. Eu imagino que ele esteja perguntando do equipamento para usar o aplicativo, certo? A gente usou a gente usou celular, a gente não usou iPad, tá? A gente teve problema com isso, Ricardo, tá? E é um problema do equipamento, né? Porque dava problema de bateria, alguma coisa assim. E a gente solucionou isso. A gente tinha outra opção que seria de repente dar um iPad para cada equipe. Só que por conta do local de trabalho, né? Que é um local que demanda atenção, poxa, a gente está falando de uma rodovia, né? Ali tem um maior risco, já tem um risco acrescentado, né? A gente preferiu manter isso no celular e a gente resolveu esse problema, no caso da bateria, com o Power Bank, né? A gente deu um Power Bank para cada funcionário, a gente teve que tratar esse procedimento também do cara sempre estar com o Power Bank, né, carregado, com o celular carregado, e ter uma fiscalização disso em campo, né? Às vezes você tem ali a segurança do trabalho, você tem o próprio gestor do contrato, você tem a equipe que vai fiscalizar o pessoal, ter isso no checklist, entendeu? Quando você vai verificar se tá tudo certo em campo, a pessoa tem que verificar se o equipamento do cara tá ok pro dia de trabalho, todo dia que isso é executado, tá? E assim, mas foi um problema que aconteceu, mas não foi um problema tão grande, tá? Foi uma questão que a gente conseguiu resolver. Eu vi que o José Manuel escreveu ali que o celular acaba sendo mais versátil e rápido. Eu concordo. Esse foi um dos motivos que a gente concluiu para não usar o iPad também. Tá? O celular, né, ele tem aquele teclado próprio ali, às vezes a pessoa própria está mais acostumada a usar o celular, também acho mais versátil, tá? E justamente pelo layout que vocês colocaram, né, o layout de lista, assim, ele é realmente muito fácil de você acabar executando ele, tá? E o celular, geralmente também o pessoal, né, smartphones, o pessoal de campo já tem para enviar as informações pelo WhatsApp.
né? A gente vê muitas empresas aí também tentando digitalizar os apontamentos em campo via WhatsApp, então já possui ali um smartphone geralmente para poder fazer a comunicação campo-escritório, né? Então, a ideia realmente é que se utilizem os smartphones, claro, pode utilizar também em tablets, mas geralmente o pessoal está usando em smartphone. Ricardo Silva, se não era esse tipo de equipamento que você perguntou, se possível, só manda um ok depois ou qual equipamento especificamente você gostaria de conhecer, beleza? Eu não sei quanto a questão né, das especificações do celular que deve ser utilizado, mas eu sei que o aplicativo ele é relativamente leve, tá? Ele é um aplicativo que ele funciona tranquilo aí, né? Eu acho que a Cartado próprio tem uma recomendação que eu lembro que eu li de qual tipo de celular utilizar e a gente seguiu essa recomendação, tá? João, então, Sim. diga. Não, sim, depois até eu peço para o pessoal deixar, já que foi debatido bastante esse assunto, eu vou pedir para o pessoal depois me encaminhar aqui, a gente joga aqui nos comentários, no chat aqui do YouTube, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos, depois a gente manda aí as especificações. Mas, Pedro, e aí voltando naquele ponto que a gente estava falando, né, dos resultados, se você pudesse comentar aí um pouco de quais os resultados e os ganhos que vocês tiveram digitalizando esse processo, e, se possível, trazer também um pouco de quantitativos, assim, se tiver, né, se você tiver de fato esse quantitativo e puder estar compartilhando isso, quanto que foi, digamos assim, quantas horas reduziu um determinado processo, quanto teve de ganho, enfim, economia em algum local, enfim, se for possível, claro, por questões aí também de privacidade de vocês, mas se pudesse comentar aí um pouquinho com o pessoal e compartilhar essa experiência. Tá. Olha, João, eu acho que em questão de ganho, é uma coisa que a gente sempre tem que pensar como empresa, né? Lógico, você sempre vai colocar isso na ponta do lápis para ver se faz sentido uma tecnologia. A gente sabe que o mercado de tecnologia está avançando tanto, né? Tem tanta coisa surgindo, então você sempre tem que colocar isso na ponta do lápis. Isso foi uma coisa que sempre me agradou nos contratos com a Cartado, porque a facilidade aí, né, o próprio custo incluído dessa tecnologia é algo que desde o começo nos atraiu, que nós entendíamos como valer muito a pena. Outro ponto é que a gente sabe, né, eu imagino que a gente esteja falando com vários engenheiros aí né, do Brasil, e a gente sabe que o nosso setor de tecnologia, de engenharia civil, ele é um setor pouco tecnológico, né? E a gente vê isso no Brasil também, que a tecnologia ela é um meio do qual ela atrai, né, investimentos para o mercado, né? A gente vê que a tecnologia hoje é um dos principais meios né, de entretenimento que a gente tem. Então, eu percebo que quanto menos você investir em tecnologia, ou quanto mais tempo você demorar para investir, menos investimento, menos atrativo se torna o mercado e você vai ficando para trás, né? Vai tendo cada vez menos investimento, né? Ou não que vá tendo menos investimento, mas o investimento vai sempre se mantendo no básico, né? E isso não, você está sempre competindo com outros mercados, você quer que isso seja, né? Quanto mais investimento você tenha, mais volume de trabalho você vai ter. E mais ganho, efetivamente, você vai ter. Quanto à questão da nossa. Do que isso representou, né? Do que isso se concretizou para a gente, na Dalba a gente tem um indicador muito particular que foi criado por nós da área do setor de planejamento, que é um indicador de desenvolvimento, de acompanhamento e avaliação dos apontadores, né? E ali a gente tem esse indicador, né, que é um indicador percentual, é um sistema bem parecido com um sistema de bonificação, tá? Não é um sistema prejudicial,
É um sistema bem simples que a gente tirou, fundamentado mais ou menos que nem como funciona a carteira de motorista, né? É o sistema de pontuação. Então, conforme o cara vai cometendo, né? Eu vou chamar de infrações, não são infrações, obviamente, mas ele vai cometendo esses erros, seja por erro humano, por atraso de informação, enfim, ele vai aumentando esse percentual, essa pontuação dele, e os que tiverem melhor percentual no final do mês, né, ou no final da temporada de análise disso, a gente bonifica esse pessoal que representa que eles estão fazendo o trabalho competitivamente, um trabalho mais assertivo, mais preciso, né? E dentro desse indicador a gente viu resultados bem relevantes na questão do uso do aplicativo. A gente viu aí os erros de apontamentos se reduzirem em determinado mês, chegou até a 40% de redução de erros de apontamento, né? Lógico que isso, né, eu estou dando alguns exemplos, quanto mais tempo a gente tiver para análise, é melhor para definir em média quanto isso traz. Mas, assim, a redução foi muito relevante, tá, João? Dos erros. E isso é natural, né? Porque você veja o que você está substituindo. Você está substituindo a questão do funcionário fazer conta, né? Fazer conversões matemáticas ali para uma plataforma, para um aplicativo que nunca erra. Ele ter mais tempo, e o fato de ele ter mais tempo significa em ele dar mais tempo às atividades dele, focar mais, né, com mais precisão nas outras atividades, o que melhora as outras atividades correlacionadas à função do apontador. No nosso caso, por exemplo, ela estava muito relacionada à relação com o RH, né, as informações do pessoal de campo. Então, isso tudo reduziu, por isso que chegou nessa redução aí de um mês, chegou até 40%, tá? Poxa, que bacana, Pedro. Muito legal saber isso. Pedro, a gente tem mais uma pergunta aqui do José. Ele perguntou se é Wi-Fi ou 4G. Bom, acho que essa até eu posso responder, Pedro, mas depois você pode comentar. Claro. José, o aplicativo, pelo menos o da Cartado, né, ele funciona em modo offline, então a gente... o pessoal, quando sai a campo, baixa as informações no aplicativo, né, lá no escritório, vai para a rodovia, registra todas as informações, quando volta em algum local com, enfim, rede Wi-Fi ou rede 4G, rede móvel, ele só sincroniza as informações e isso sobe de novo para o sistema web e o pessoal do escritório recebe. Então, todo tipo de registro em campo ele é feito de forma offline, tá? Não sei, Pedro, se você quiser complementar alguma coisa. Exatamente isso, João. O modo offline ali, eu acho que é o que mais opera no dia a dia, e acho que tem que ser até porque você, né, economiza mais bateria, né, e você só precisa ter acesso à internet a partir do momento que você vai fazer a transmissão dos dados, né. É muito comum o pessoal, né, trabalhem offline e realmente usa o 4G para fazer essa transmissão, ou não tem acesso ao 4G porque está numa região da qual não tem acesso. O nosso pessoal, eles geralmente mandam em duas ocasiões, né? Faz o serviço do começo da manhã ali, na hora que vai almoçar, né? Pega o carro com o encarregado alguma coisa, vai até um local mais próximo que tenha torre, né, que tenha 4G, ou que tenha um próprio Wi-Fi, sei lá, de um restaurante, alguma coisa, faz esse processo rapidinho e volta no final da tarde e faz a mesma coisa, né? E daí o pessoal isso faz com que o pessoal de campo, da sala técnica, né, da controladoria, receba essas informações e já consiga ir tratando isso o mais rápido possível, né? Acho que é mais ou menos isso aí. Show. Pedro, bom, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, a gente também já está chegando aí no tempo, né? A gente já tinha planejado para acabar às 7h30. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pessoal, Pedro, posso pedir pro pessoal nos encaminhar aí, depois eu te encaminho, a gente responde por e-mail, tá, gente? Fiquem tranquilos. Pedro, não sei se você tem mais algum comentário que gostaria de trazer, mais algum ponto que gostaria de abordar relacionado a esse assunto. Certo. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, tá, João? Foi
Para mim aí tem sido muito fácil trabalhar com vocês. Eu vejo isso como um mérito meu de ter, dentro da empresa, de ter conseguido ir atrás disso e ter conseguido, né, a gente recebeu por indicação o contato de vocês e a gente conseguiu fazer isso executar dentro da empresa, que a gente sabe que geralmente esses projetos, esses planos um pouco mais ousados aí, o pessoal até tem um pouco de receio de usar, porque você está, né, você tá mudando, às vezes, de repente, até a própria cultura da empresa, alguma coisa, e assim, a própria Dalba, né, ela é uma empresa tão aberta a isso, o que facilitou muito o meu processo, claro, e a gente conseguiu fazer com que a gente mudasse uma parte, um processo do nosso setor que realmente era um processo que precisava mudar. E a gente conseguiu fazer isso com uma velocidade grande e hoje a gente tem uma qualidade maior. Eu acho que só para concluir, vou usar o exemplo da Dalba, porque a Dalba, né, a Cartado, para dizer assim, que o resumo que eu tiro da Cartado é que ele é um aplicativo muito versátil, né, João? A gente trabalha focado, na maior parte, em obras públicas. Tá? Então a gente trabalha principalmente com o DR do Paraná e com o DENIT, né? E a gente sabe que geralmente você acaba por não trabalhar por ordem de serviço, né? Às vezes, geralmente você trabalha por ordem de serviço, às vezes não acontece de você trabalhar por ordem de serviço. O aplicativo permite você fazer as duas coisas. Né? Você pode trabalhar por ordem de serviço, você pode trabalhar no que o dia a dia, mais ou menos o feeling do que você vai executar vai acontecendo e você consegue prever o que vai acontecer até o final do dia, o que é muito legal. Um outro detalhe particular da Dalba é que a Dalba ela possui unidade industrial, então a gente tem usina de asfalto, a Dalba possui uma distribuidora de asfalto aqui no Paraná, então tudo isso tinha que ser conectado, né? E de novo, a Cartado, né, o aplicativo, ele conseguiu fazer isso de uma maneira muito natural para a gente, né? A gente conseguiu incluir informações de qualidade dentro dos apontamentos, né? O que para a gente era muito importante. A outra questão era para fazer encaixar a informação do que a gente estava executando no campo versus o que a gente estava produzindo, né? Isso eu agradeço muito o Léo por ter me ajudado a conseguir fazer isso. Então a gente tem um espelho das duas coisas, a gente sabe o que está sendo produzido e isso dentro do próprio aplicativo bate com o que a nossa balança, com o que a nossa unidade industrial está dizendo que executou, né? Ele faz essas conversões, né? E então o próprio controle da chegada do nosso próprio material que nós mesmos produzimos em campo, tudo feito pelo aplicativo. Então, assim, sanou bastante essas questões, né, que a gente já executava de um modo mais tradicional e hoje a gente está executando isso de maneira mais automatizada, mais informatizada, com uma tecnologia de ponta. Show, muito bom, Pedro, muito bom mesmo. Bom, eu queria te agradecer, cara, por todo esse tempo aí que está nessa parceria com a gente. Te agradecer ainda mais por estar presente aí no Cartado Week, que é o nosso comecinho de um sonho que a gente tem de trazer um evento aí para o setor, trazer conteúdo de fato para o setor. Então, obrigado por fazer parte aí desse começo de jornada com a gente.